Olá, meu nome é Gustavo Borborema e juntamente com Jackson da Silva, Cleiton Oliveira, Ravânia Luciano e Tiago Henrique, iremos abordar um tema muito importante na sociedade atual, que são as redes corporais sem fio e suas aplicações na saúde. Seguindo aqui, temos um roteiro de como foi dividido o trabalho e a apresentação. Primeiro ponto, temos introdução e visão geral das WBANs. No segundo ponto, temos os tipos de dispositivos e arquitetura de rede. Terceiro, protocolos de comunicação. Em quarto, desafios e perspectivas futuras. E em quinto, considerações finais e discussão. Introduzindo na apresentação, vamos falar sobre um tema inovador e de grande relevância para a área da saúde e outras áreas também, né? As redes corporais sem fio, também conhecida como WBANs. Com os avanços na tecnologia e no desenvolvimento de sensores biométricos miniaturizados, tornou-se possível monitorar o corpo humano de maneira menos invasiva e mais eficiente. Além disso, a comunicação sem fio revolucionou a forma como colocamos e analisamos dados vitais. Em seguida, né, temos aqui um questionamento: o que são WBANs? As redes corporais sem fio, ou WBANs, são redes compostas por diversos dispositivos de baixo custo energético e pequeno tamanho, capazes de se comunicar sem fio. Esses dispositivos podem ser implementados dentro ou nos arredores do corpo humano. Aqui ao lado possamos ver um pequeno dispositivo, né, sobre a pele de um ser humano. Em seguida, né, as WBANs possuem uma ampla gama de aplicações na área da saúde. Elas são essenciais para o monitoramento contínuo de funções corporais, como sinais vitais e parâmetros fisiológicos. Mas a WBANS não se limita apenas à saúde, né? Ela também percorre por outros campos, tipo os militares. Aqui ao lado, né, como estamos tratando da parte médica, temos alguns dispositivos que são exemplos, como o eletrocardiograma, né? É um dispositivo que são eletrodos sobre a pele, que vai monitorar o coração, os batimentos. Assim como a pressão sanguínea, que é um monitor baseado em uma bolsa de ar, pressionando o braço, que vai verificar a pressão, assim como todos os outros exemplos citados aqui nessa tabela. Seguindo, né, apesar de várias vantagens, elas enfrentam diversos desafios técnicos e também sociais. Do ponto de vista técnico, é necessário desenvolver sistemas flexíveis que atendam às demandas de diferentes aplicações, como atraso, vazão, tempo de vida da rede e consumo de energia. Além disso, é crucial considerar os impactos dos dispositivos no corpo humano e garantir a coexistência, né, com outras tecnologias sem fio. Já no âmbito social, né, as WBANs precisam ser fáceis de usar e garantir a segurança e a privacidade dos usuários, certo? A interoperabilidade entre os dispositivos e custos também são fatores importantes a serem considerados. Seguindo aqui, né, temos para finalizar essa parte da introdução, vamos destacar algumas características essenciais desses dispositivos. Elas permitem a comunicação sem fio nas proximidades do corpo, utilizando sensores e atuadores para coletar e processar dados vitais em tempo real. Isso possibilita um monitoramento contínuo e preciso, fornecendo informações valiosas para os médicos e pacientes sem causar desconforto no paciente, no ser humano, no caso. A implementação eficiente dessas redes pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos usuários, tornando-as tornando-as uma área de grande oportunidade para pesquisa e desenvolvimento. Olá pessoal, me chamo Ravânia e vou dar continuidade à nossa apresentação, refletindo um pouco sobre o tópico 2, que nos traz os tipos de dispositivos e arquitetura da rede, utilizando as WBANs, né, voltadas às aplicações da saúde. E esse tópico é muito importante porque nele contém, né, as características da comunicação de WBANs e como isso pode ajudar nessas aplicações, né, voltadas para a área da saúde. Então, as WBANs, né, elas consistem em vários dispositivos heterogêneos, ou seja, diferentes, que eles estabelecem uma comunicação entre si, né, através de uma rede sem fio, nos arredores do corpo humano. E esses dispositivos, eles têm por finalidade, né, se comunicar com sistemas vestíveis para justamente esse monitoramento da saúde humana. E por isso, eles são subdivididos, né, em alguns tipos. Os nós sensores sem fio, por exemplo, eles respondem a alguns estímulos físicos, coletando dados, processando e relatando essas informações, né, através da comunicação sem fio. Já os nós atuadores sem fio, eles agem de acordo com os dados que são recebidos dos nós controladores e eles são advindos, né, de vários comandos externos ou da própria interação com o usuário. Já os nós controladores, eles agem, né, agregando essas informações
coletadas pelos nós sensores e enviando, né, esses comandos aos nós atuadores. Desse modo, vários dispositivos médicos, né, eles podem ser implementados utilizando sensores ou atuadores para compor essas aplicações. Os sensores eles são capazes de medir sinais biológicos e transmitir esses dados, né, através de uma comunicação sem fio para os nós externos ou internos, né, através de uma rede de comunicação. E os principais componentes desse sensor médico são o transceptor de rádio, que ele possui uma antena para comunicação sem fio, um microprocessador que vai processar todos esses dados, né, informados, a memória para armazenar os sensores, que eles podem ser bioquímicos, analógicos, por exemplo, o eletrocardiograma, a glicose ou a temperatura, e uma bateria que vai servir justamente para a alimentação elétrica desses componentes. Os dispositivos médicos, eles possuem, né, uma vária gama de aplicações. E os dispositivos médicos fisiológicos, ou seja, aqueles que podem ser implementados, né, ao corpo humano, eles são de uma diversa gama de variações. E eu trouxe esses três que estão mais presentes, né, no âmbito da inovação médica e que ele compõe, né, os dispositivos de comprimidos, dispositivos vestíveis e dispositivos fisiológicos. Os comprimidos, eles podem conter um transceptor sem fio ou sensores capazes de detectar enzimas, ácidos, contrações, acidez e diversos outros parâmetros. Esse comprimido em especial, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele possui um sensor que ele atua justamente no aparelho intestinal, podendo detectar distúrbios como constipação, doença de refluxo e várias outras doenças, né, do trato intestinal, apenas com o sensor que vai detectar essas variações. Já os dispositivos vestíveis, eles são sensores portáteis, né, que podem ser acoplados na superfície do corpo humano e, com isso, esses sensores eles podem fazer diversas medições. Nesse caso, eu achei bastante interessante a aplicação da Oura, né, que é uma empresa que desenvolveu esse tipo de anel, que ele pode rastrear a frequência cardíaca, né, no corpo humano, e não somente isso, mas também a oxigenação do sangue, né, através de treinos, de corridas, de caminhadas, e monitorar também a temperatura. Esse anel ele trouxe uma inovação bem interessante, que foi de prever a menstruação dos usuários, né, e saber quando vai começar, quando vai terminar, o período que a menstruação se encontra e afins. Já os dispositivos injetáveis, eles podem ser implantados, né, no paciente para operar dentro do corpo humano. Como, por exemplo, a gente tem os sensores de glicose, os atuadores de injeção de insulina, e esse do Freestyle, ele consegue, né, monitorar esse nível de açúcar no corpo, e aí ele, por meio de um leitor, né, desses níveis, ele controla o nível de glicemia presente no corpo humano. A comunicação das W-bands, elas podem ser classificadas em três classes diferentes, né? Da seguinte maneira. A gente pode ter a classe 1, que se refere à comunicação intra-W-band, ou seja, a comunicação entre os dispositivos que compõem a W-band, como mostrado na figura. Um dispositivo pessoal pode ser um comprimido, pode ser o injetável, ou pode ser, né, o vestível. E esse dispositivo encontrado nessa classe, ele pode passar, né, para a classe 2, que seria a classe de comunicação entre W-bands, ou seja, a comunicação entre o dispositivo e diferentes W-bands através dos dispositivos pessoais. Na classe 3, né, a gente vai ter a comunicação além W-band, ou seja, a comunicação entre o dispositivo pessoal e as redes externas. Trazendo para a parte de um sensor, por exemplo, na classe 1, esse sensor ele vai se comunicar com a classe 2 através dessa comunicação sem fio e vai atuar, né, em alguma resposta, ou para hospitais, para emergência, para o médico, a depender da aplicação que ele está destinada. Existem também alguns requisitos, né, para a comunicação W-band. Esses requisitos, eles se compõem pela diversidade, né, dos aplicativos que são desenvolvidos nessa área. Alguns requisitos importantes, né, para esse desenvolvimento são as taxas de dados e qualidade de serviço, porque eles podem variar, né, o número de bits através de cada dispositivo e assim ele pode garantir uma melhor priorização do tráfego, né, dessas informações. O alcance, porque vai definir a distância entre os dispositivos. A segurança é muito importante para aplicação médicas e militares, principalmente, que é a segurança de dados, né? A antena e o canal de rádio são para dimensionar e fazer com que esse dispositivo seja mais eficaz. O consumo de energia, para que a energia da bateria, né, ou o consumo de energia em si, ele pode variar de acordo com cada aplicação, mas fazendo com que tenha uma maior vida útil possível, né? A coexistência, para que ele possa projetar na faixa de frequência de outros dispositivos e funcionar perfeitamente, e o processamento de sinais para melhorar o controle do consumo de energia e a aquisição e análise desses dados. Então, as métricas de avaliação para as W-bands, elas dizem respeito às diferentes soluções e propostas, né, para essa rede,
com a atuação nos protocolos desse roteamento, e eles utilizam algumas métricas, são elas a vida útil da rede, para definir o tempo de operação total dessa rede, quando até o último nó ele ficar inativo, né? A energia residual é a diferença da energia inicial e a energia utilizada durante toda a operação dessa rede. O número de nós ativos e inativos é importante para que defina, né, a operação da rede e a energia consumida. O período de estabilidade é o tempo antes do primeiro nó ficar inativo. A perda de caminho vai fazer com que a diferença entre o potencial transmitido pelo nó do transmissor ela compactue com a potência recebida pelo nó receptor. O atraso fim a fim é o tempo médio tomado por um pacote de dados. A taxa de entrega dos pacotes vai definir, né, esse número de pacotes recebidos. A taxa de perda vai definir as perdas, os pacotes perdidos. O aumento da temperatura é uma métrica utilizada para avaliar, né, os protocolos que evitem o aquecimento. A vazão é uma taxa real de transmissão de dados através de uma rede. E os pacotes reenviados são o número de pacotes reenviados como alguma causa de descarte, né, por exemplo. Olá, meu nome é Thiago Henrique e hoje vamos falar sobre os principais protocolos de comunicação usados nas redes de áreas corporais sem fio, os WBANs. Eu vou tentar explicar um pouco detalhadamente os três protocolos essenciais, que são eles o I3E 802.15.4, o I3E 802.15.6 e o Bluetooth Low Energy, ou BTLE. Vamos comparar esses três protocolos, destacando suas características e os contextos em que são mais utilizados, tentar entender a importância da eficiência energética e da confiabilidade na comunicação, especialmente para dispositivos que operam próximo ao corpo humano e dependem de pequenas baterias para funcionar de maneira eficiente e segura. Começando com o I3E 802.15.4, ele foi publicado em 2006, é amplamente utilizado em rede de sensores e automação residencial, especifica as camadas físicas e de controle de acesso ao meio, garantindo a comunicação eficiente entre os dispositivos. Seu baixo consumo de energia e custo baixo são vantajosos, mas oferece baixa taxa de transmissão, onde não é ideal para aplicações que requerem alta velocidade de dados. Passando para o Bluetooth Low Energy, ou BTLE, ele foi introduzido em 2010. Esta é a versão de baixo consumo do Bluetooth original, mantendo a conectividade estável e extremamente eficiente em termos de energia. Ele é projetado para dispositivos com pequenas baterias, como sensores de saúde e dispositivos vestíveis, como smartwatch. Ele permite longos períodos de operação sem recargas frequentes. Além disso, ele também oferece uma boa taxa de transmissão de dados e monitoramento de saúde. Já o I3E 802.15.6, ele foi publicado em 2012, é o mais recente e específico para WBANs. Foi desenvolvido para suportar a comunicação sem fio dentro, sobre e ao redor do corpo humano. Ele caracteriza-se pelo baixo consumo de energia e alta confiabilidade, essenciais, no caso, para dispositivos médicos. Ele oferece suporte a diferentes taxas de transmissão, proporcionando também uma flexibilidade para diversas aplicações, como monitores cardíacos e sensores de atividades físicas. Agora que já discutimos individualmente os três principais protocolos utilizados em WBANs, vamos tentar compará-los para entender melhor suas características e aplicações. Como podemos ver na tabela, começamos com o I3E 802.15.4. Ele tem um baixo consumo de energia e custo, baixas taxas de transmissão, ele é ideal para sensores e automação residencial. Já o BTLE, ele tem muito baixo consumo de energia, taxas de transmissão moderadas, e é ideal para dispositivos vestíveis e sensores de saúde. O I3E 802.15.6 ele tem muito baixo consumo de energia, alta confiabilidade, suporta diversas taxas de transmissão e é ideal para dispositivos médicos e comunicação no corpo. Essas diferenças elas mostram que cada protocolo ele tem suas próprias vantagens dependendo do contexto da aplicação. O 802.15.4, por exemplo, é ótimo para redes de sensores simples. O BTLE são para dispositivos vestíveis de saúde, como eu falei, o smartwatch, e o I3E 802.15.6 para comunicações mais complexas em WBANs. Em relação à eficiência e confiabilidade, os dois aspectos cruciais para WBANs são exatamente a eficiência energética e a confiabilidade. A eficiência energética é vital para dispositivos que operam com baterias pequenas. Protocolos como o BTLE e o I3E 802.15.6, eles maximizam a vida útil da bateria, essenciais para aplicações médicas críticas. Em relação à confiabilidade, ela é fundamental para aplicações de saúde e monitoramento contínuo. A alta confiabilidade do I3E 802.15.6 é ideal para dispositivos médicos, garantindo transmissão estável e precisa dos dados. Escolher o protocolo adequado é crítico. O BTLE ele é ideal para longas durações de baterias, enquanto o I3E 802.15.6 é melhor para alta confiabilidade e diversas taxas de transmissão. Obrigado. Olá, meu nome é Cleiton Oliveira e irei dar continuidade à apresentação, falando um pouco sobre os desafios e perspectivas futuras das redes corporais sem fio, WBANs. As WBANs, elas enfrentam diversos desafios, tanto técnicos quanto não técnicos. Então, abordar estes desafios é bastante importante para o desenvolvimento e implementação desta tecnologia. Então, aqui nós temos alguns desafios técnicos, como, por exemplo, o consumo de energia. Então, como estes dispositivos WBANs são frequentemente alimentados por baterias, e o consumo de energia é uma preocupação crítica, então, diminuir este consumo
enquanto se mantém a funcionalidade do dispositivo é um desafio bastante importante. O tamanho e design dos dispositivos. Então, estes dispositivos, para serem implementados, eles precisam ser pequenos, leves e confortáveis, para que o usuário possa usar no corpo sem causar desconforto. Então, por ele ser pequeno e leve, isso vai limitar o tamanho das baterias e os componentes eletrônicos. A comunicação dos sensores e dispositivos elas precisam ser confiáveis. Então, é preciso garantir que os dados dos sensores e dispositivos médicos, por exemplo, sejam transmitidos de forma segura e eficiente. Então, é necessário protocolos de comunicação otimizados, a redundância na transmissão dos dados críticos e a tolerância a falhas. Falando um pouco sobre a interferência e compatibilidade, então a coexistência com outras redes sem fio e dispositivos eletrônicos no ambiente onde esse paciente esteja pode causar interferências. Então as W-bands elas devem ser projetadas para minimizar essas interferências e garantir a compatibilidade com outros sistemas. Em relação ao processamento de dados e armazenamento, então devido ao grande volume de dados gerado pelos sensores, os sistemas eles precisam ser eficientes em armazenamento e em processamento de dados. Por fim, a segurança e privacidade. Então, proteger os dados sensíveis transmitidos pelas W-bands ele é bastante importante. Então, isso inclui, como por exemplo, implementar medidas robustas de criptografia, autenticação para evitar acessos não autorizados e proteger a privacidade dos usuários. Então, os desafios, quais seriam os desafios não técnicos? O primeiro desafio seria a aceitação do usuário, como por exemplo, questões de estética, conforto e a facilidade do uso são bastante cruciais. Preocupação com privacidade. Então, a transparência sobre como os dados são usados e protegidos, ele é bastante importante para ganhar a confiança do usuário. Regulamentação e conformidade. As W-bands elas devem estar em conformidade com regulamentações e normas específicas de saúde, segurança e privacidade. E acessibilidade e custo. Os custos dos dispositivos e dos serviços associados devem ser considerados para garantir uma adoção ampla e tornar a tecnologia acessível. Falando um pouco sobre as perspectivas futuras, trabalhos futuros. Os próximos trabalhos eles devem fornecer resultados, incluindo e excluindo os efeitos dos padrões da radiação de antena utilizada. A integração desses sistemas com a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas, uma vez que essa integração pode possibilitar a detecção precoce de doenças e condições médicas. O maior número de pesquisas sólidas, uma vez que esse tipo de rede interage diretamente com o corpo humano. Aqui em cima eu falei um pouco sobre os efeitos dos padrões de radiação da antena utilizada. Então, dependendo do tipo de antena utilizada, é preciso que exista um estudo bastante sólido, bastante pesquisa sobre esse tipo de dispositivo utilizado, como é que essa radiação ela se comporta no corpo. E a inovação continuada e a colaboração interdisciplinar, como por exemplo o dispositivo IoT, é uma abordagem centrada, e a abordagem centrada no usuário serão cruciais para alcançar todo o potencial dessas tecnologias. Bom, então hoje discutimos sobre as redes corporais sem fio, né, as W-bands, e suas aplicações na saúde, abordando desde a definição e características gerais até os desafios e perspectivas futuras dessa tecnologia que é emergente. Bom, as W-bands elas representam uma evolução significativa, né, na área da saúde, proporcionando monitoramento contínuo, como já vimos, em tempo real, de diversos parâmetros fisiológicos, como batimentos cardíacos, níveis de glicose, temperatura corporal, entre outros. Então, essa capacidade de monitoramento constante não apenas melhora a qualidade de vida dos pacientes, permitindo um acompanhamento mais preciso de condições crônicas e detecção precoce de problemas, mas também revoluciona a forma como os cuidados médicos são prestados, possibilitando a telemedicina e a intervenção remota. Então, com o uso das W-bands, né, os pacientes podem se beneficiar de uma maior independência e conforto, realizando suas atividades diárias sem a necessidade de visitas frequentes ao hospital. Além disso, os profissionais de saúde podem acessar dados em tempo real, ajustando tratamentos e intervenções de forma mais precisa e eficiente. Então, este avanço é especialmente relevante em cenários de pandemia, onde a telemedicina e o monitoramento remoto se tornaram fundamentais, né, para reduzir a exposição e manter o distanciamento social. Então, como mencionamos anteriormente, ainda existem vários desafios a serem superados para que as W-bands atinjam seu pleno potencial, a eficiência energética dos dispositivos, né, como, por exemplo, a segurança e a privacidade dos dados coletados, né, e a integração com outras tecnologias são questões críticas que demandam contínua pesquisa e inovação. A interoperabilidade entre diferentes dispositivos e plataformas também é crucial para garantir que os dados coletados, né, sejam úteis e acessíveis aos profissionais, né? Então é isso, obrigado pela atenção.